De volta com o Educador em Entrevista, quinto bloco, converso agora com o vereador eleito, Beto Tofetti. Beto, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Eu que agradeço o convite. Beto, primeira eleição de fato aí, né? De quantas disputadas? Essa foi a quinta eleição, foi a minha quinta eleição. Antes de, se você me permitir, sim, eu quero cumprimentar pelo dia de hoje a todos os professores, né? Você como professor, muitas pessoas não sabem, mas eu também sou professor de formação, né? Produtor rural de profissão. Sim. E cumprimentar três professores essenciais da minha vida, né? O professor de matemática Roberto Sena Tofetti, em memória eterna, meu pai, né? E o meu tio, Ronaldo Tofetti, também em memória. E a minha mãe, que está lá nos assistindo, professora de filosofia, está lá nos assistindo agora. Então, em nome dos três, eu cumprimento a todos os professores aí pelo dia. E Beto, nesse período aí com as 5 eleições, muitas vezes chegando à suplência, né, assumindo algumas vezes na Câmara, mas sempre faltou aquele pouquinho, não é? É a regra, né? A regra do jogo é essa. Eu não concordo com a regra, eu acho que é uma regra injusta, né? Eleitores às vezes votam em um candidato e elegem um que não querem que seja eleito. Então é assim, enfim. Mas eu já tive 2 vezes, nas 2 últimas eleições que participei, eu tive votos para... Eu fiquei em 2012, eu fiquei em 9º lugar, né? E na de 2020 eu fiquei em 12º. Nessa eu fiquei em 13º e entrei, você entendeu? Então não tem muita lógica, né? Mas é isso, já assumi 2 vezes. Lá em 2013 o Thiago me deu uma oportunidade, o Thiago Bertan, assumi por 1 mês. E agora, em 2023, a Marilda também se afastou por 1 mês. E eu tive a oportunidade de assumir também por 1 mês. Perfeito. E aí eu aproveito a pergunta do Rafael aqui, né? A eleição calhou aí com o período de mudança de legenda partidária, né, Beto? Aí ele pergunta justamente isso, né? Quando é que surgiu aí o interesse da mudança de legenda, não é? E o que te motivou a isso? Então, né? Eu sempre fui filiado a um partido só, que era o PSDB, né? Não escondo de ninguém por essa, vamos dizer, essa disputa, que aí eu não concordo muito com isso, esquerda, direita, mas se eu tiver que me pontuar, me pontuo mais à direita, né? E o PSDB me desapontou muito aos apoios que os caciques deram aí nas últimas eleições, né? Então eu já estava posto que eu sairia do PSDB, assim como o Júlio também, o sindicato sairia do PSDB, também saiu. E, enfim, a Marilda também, que tem mais esse viés, né, mais, eu acredito que um centro-esquerda, também saiu do partido, né? Então, ficou praticamente inviável, tanto é que na eleição não foi feito, não atingiu o quociente eleitoral, né? Então, esse foi o motivo que me fez sair do PSDB. Perfeito. Pensando também aí, né, a estrutura de mandato, o novo partido e etc., o Cláudio aqui, né, desejando boa sorte na gestão e perguntando justamente a respeito do que você falou inicialmente, né, dessa questão aí da questão hoje no país, direita e esquerda, e de até uma radicalização, como tem havendo, né? Como é que você posiciona no meio desse furacão aqui? Sim. Só antes de me ter a resposta, quero agradecer também aos meus companheiros de partido, né? O meu presidente, o Abdenor, que me levou, aceitou a minha entrada no PL, né? Ao Bonfim, que também foi eleito junto comigo no partido, o Major Bonfim, e a todos os candidatos que concorreram, porque sem eles nós não teríamos o nosso mandato, tá? E com relação à esquerda e direita, isso tá ficando meio cansativo já, né? Assim, para os 2 lados, né? O que me deixa meio assim chateado é que às vezes quando falam da direita, falam sempre em extrema direita, né? Não, é direita. Direita e esquerda, né? Se fosse nesse viés. Mas eu acho que a gente tem que pensar, e foi assim que eu procedi aqui. A eleição municipal é totalmente diferente disso. A eleição municipal é necessário que tenha gente de esquerda eleita, a meu ver, e a gente de direita eleita, porque os de esquerda vão lá, vamos colocar aqui, dos que a gente conhece, Sabará, Andresa, que estão eleitos, outros mais, de direita, no caso eu, o Risse, exemplificando 2 de cada lado, é necessário que
Como se é uma necessidade hoje, que não seria nem uma função de vereador, mas buscar verbas fora para o nosso município. Então, os de esquerda vão lá, buscam da esquerda, nós vamos lá, buscamos da direita, os de centro buscam de centro, porque o município está acima disso. Você entendeu? É assim que eu penso. Exato. E eu vejo muitas vezes que se cai numa questão perigosa, que é ficar discutindo muito viés ideológico e esquecer a produção de fato do vereador, né? Então fica se reproduzindo o projeto de cima para baixo, né? Que a gente vê isso, né? Tem semana que estão todas as câmaras do país discutindo o mesmo tipo de projeto que acaba não dando em nada. Sim. A gente já viu discussões disso, inclusive no município, que não resulta em nada, gasta um tempo precioso do legislativo, gasta dinheiro público e o que precisa ser discutido, né? Que é o buraco na frente da minha casa, o abastecimento de água, o recurso para isso, não se fala. É função, né? Perfeita a sua colocação, né? Vereador, cara, às vezes as pessoas falam, você vai ser de oposição à situação. Eu falo, olha, eu vou ser de proposição, ação e fiscalização. Eu acredito que a principal função de vereador é fiscalizar, cara. E não é fiscalizar o executivo, mas não por duvidar do executivo, não é isso não. É para realmente evitar, você falou de abastecimento d'água, acho que os outros que vieram aqui também falaram muito disso. Foi um tema na campanha, assim, pesado, e ainda estamos com problema de água. Eu sei que a atual gestão está se esforçando para resolver, ou para minimizar, pelo menos, né? Mas tudo isso tem a ver com função de vereador. Quer dizer, tem mais loteamentos novos para sair na cidade. Quer dizer, antigamente a legislação não exigia, mas você poderia ter exigido, tá? Faça um reservatório antes de abrir um novo loteamento, né? Ou o caso da Ayrton Senna, nossa lá, vai fazer um loteamento, faça a via de acesso também, não fica tudo nas costas agora da prefeitura, indo atrás de verbas. Então, se o vereador focar mesmo nessa função que é fiscalizar, às vezes não aparece isso para o município. Aparece uma atividade extra, né, de uma associação ou de uma coisa específica, mas que é, entre aspas, bem menor do que essa de fiscal realmente do executivo. Sim. Ou a pirotecnia da polêmica, né, que aparece muito mais e que não gera nada, infelizmente, né? Temos participação aqui de alguns espectadores, não é? Deixa eu passar aqui. Inicialmente aqui do Donizete Aquino, não é? Parabenizando pela vitória, né? Você sempre que lutou, não é? Ele está feliz porque dessa vez deu certo, está falando aqui da sua faceta humana, não é? E tem certeza que vai fiscalizar com consciência e razão, e parabeniza aqui também o programa. Obrigado, Donizete, pelas suas palavras. Cuida bem da Débora, hein? Olha lá, hein? Obrigado pelo seu apoio, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem aí no cemitério, toda a equipe do cemitério, que realmente fez uma revolução no nosso cemitério. Perfeito. Rodolfo Riso, perguntando se é possível utilizar prédios do Estado, né, como os da antiga FEBEM, para a administração pública, reduzindo assim o custo com os aluguéis. Rodolfo, muito obrigado pela sua colocação, um grande amigo, incentivador, também foi do nosso partido, concorreu às eleições, já esteve presente nas reuniões da LOA, que foram semana passada, das 18 às 22 horas na Câmara Municipal, né? Para os ouvintes aí, LOA é Lei do Orçamento Anual, que vai definir o que cada secretaria vai fazer no ano de 2025, né? Rodolfo, esse é um problema que eu acho que o prefeito deve estar bem atento, né? A gente paga vários aluguéis, né, na cidade, um valor imenso de aluguéis. Realmente, talvez, a gente centralizar isso, se fosse possível, evitando alguns aluguéis. Acho que isso é um trabalho que, como vereador, eu quero atuar muito, tá? Eu só não posso te dar uma resposta específica sobre prédios do Estado, se a gente pode, né, usar isso, mas eu acredito que incomodado, se a gente conseguir, possa. Sim. Então, acho que é uma ideia muito boa e pretendo tratar disso com o prefeito. Já falei para o Juninho, né? Falei assim, eu pedi, ele me ligou comemorando, parabenizando pelas eleições, e eu falei para ele, ó, a única coisa que eu peço, como o próprio Juninho, quando foi vereador, pedia para os prefeitos, não me mande coisas que você pode me explicar antes, para regime de urgências que eu vote sem saber o que eu estou votando. Que isso eu não quero fazer e não farei. Mas eu estou disposto, sempre que chamado, a ir lá no Executivo e discutir as coisas antes que elas já estejam terminadas, vamos dizer assim. Perfeito.
Bom, nós vamos a um breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já com o 6º bloco do programa. Não saia daí. De volta com o Educador Entrevista, continua aqui conversando com o Beto Tofetti, vereador eleito, a gente falando um pouquinho a respeito, né, desse período eleitoral, também dos projetos e do trabalho do Beto, não é? Daniel Faraco, não é, mandando uma pergunta aqui e dizendo, né, quando você diz aí que pensa em acreditar em construir e cuidar, o que esses valores significam para você e como você aplica aí no seu futuro trabalho como vereador? Ô Daniel, obrigado pela pergunta, um abraço para a Thali, obrigado pelo apoio também. Então, a gente tem que acreditar, construir e cuidar. Por que é isso? A gente sempre, e é do ser humano, acreditar que a gente pode melhorar, né? Sempre o estado da nossa cidade, vamos melhorar, né? Construir as bases, os relacionamentos para que isso aconteça, trazer as verbas, as conversações políticas, né, para que tudo isso seja realizado. E aí vem o mais difícil, que parece que não, mas que é cuidar, como tudo na vida, né? Às vezes, como a gente fala, né? Vamos fazer o filho é o mais fácil, vamos cuidar que é o difícil. Exatamente. Cuidar para que depois isso dure o maior tempo possível. A gente sabe que de quando em quando a gente tem que fazer reformas, né? Eu costumo falar muito, né, que eu exemplifico o bosque, né? O bosque está sendo reformado, mas ele já foi no passado, já teve um alambrado lá, né? Que as árvores destruíram, caiu, então é um eterno cuidar, é isso, e cuidar para que seja bem utilizado, porque também não adianta a gente ter, e eu sei que é uma preocupação da tua gestão, eles farão isso, eu tenho certeza disso, mas é a utilização desse bosque pelas pessoas, é a utilização da praça pelas pessoas, né? Isso é importante. E no público, no privado, é sempre assim que eu trato na nossa empresa rural. É fazer uma coisa que fique bonita, mas que fique duradoura e que seja prática, que seja eficaz. Exato. E essa, eu acho que é a maior dificuldade na estrutura pública, né? No sentido de planejar o cuidado. Porque a gente acabava vendo isso muito no passado. Se faz obra, e aí você fica com um volume gigantesco de estruturas, mas sem equipe suficiente para fazer o cuidado, sem recurso para manutenção periódica. Algumas estruturas têm que ter manutenção periódica, se você não tem recurso, não adianta nada. Sem o planejamento da durabilidade, não é? Eu vou dar um exemplo simples, que é um problema em todas as cidades, mas a gente pensa paisagismo de praças, etc., só em grama, que exige muita manutenção, né? Para ficar bonito tem que ter um cuidado, porque no período seco você tem que irrigar, senão fica feio, no período de chuva você tem que estar cortando o tempo inteiro, senão não se cuida, você tem que estar cuidando de praga, etc., e parece que não existe outra opção de paisagismo mais duradouro, não é? Sim. Não se faz estudos a respeito disso, não se testa outras alternativas a isso. Em cima disso que você está falando, esse tema, né? Você falou da grama, né? A gente, há tempos atrás, tinha muita grama batatais. A gente tem um problema sério com a grama batatais, que é a praga, né? Uhum. Ela vem mais. Aí coloca a grama esmeralda lá também, aí na seca ela fica bem mais feinha e tal. E a gente tem uma coisa que eu acho fundamental também de se tratar, que a gente ainda tem essa fama de a cidade dos belos jardins, né? E a nossa arte da topiaria está ficando assim, eu nem sei hoje se na prefeitura se tem, o Paulinho Bergman acho que fazia, né? Acho que não sei se tem mais pessoas capacitadas e habilitadas para isso, né? Então uma coisa que eu acho que seria bem bacana na nossa praça é reavivar isso, né? Realmente fazer uma topiaria bem bacana lá, né? Isso seria uma coisa... Sim. Chamativa. E na compreensão que assim, o título da cidade dos mais belos jardins era do jardim, né? O plural aí veio... Sim. Né? Mas o plural veio também, a gente pega fotos da época, de uma outra estrutura que era a estrutura particular. O que fugia da praça estavam em imóveis particulares, né? Então a participação da população e o estímulo a isso também é importante, né? A gente viu aí, por exemplo, a população da Comandante Salgado ali, né? Alguns moradores que têm investido no cuidado, etc., mas
eu acho que o mais complicado é a resiliência, né? Às vezes fazer numa semana é bacana, o primeiro mês vai, o primeiro semestre vai, mas e 10 anos mantendo isso? Pronto, é isso. Às vezes é um senhor lá que cuida, essa pessoa desiste de cuidar e como é que fica, né? E até para fazer nas nossas avenidas, quer dizer, para ter um certo padrão também, para não ficar uma coisa, né? Uma planta adequada, que não invada a calçada, que não invada a rua. Que não tire a visão do trânsito. Que não tire a visão trânsito. do trânsito, que não tire a iluminação. Então, isso tem que ser bem pensado. Eu acredito muito a gente tem muitas praças hoje, né? E eu acredito muito assim, a prefeitura dificilmente dá conta, na época que vai entrar agora das chuvas, de manter tudo aparadinho. Então, a parceria com o privado é fundamental para que as nossas praças não cheguem a virar matos aí até a prefeitura chegar lá para fazer aquela poda. Exatamente. E o Rogério aproveita, acho que é um tema que entrou até na questão de outros vereadores, que é o seguinte: a cidade tem o programa do Adote uma Praça, né? Que funciona em alguns pontos específicos, né? A Praça da Unimed, né? Tem algumas praças bem aí cuidadas e adotadas. Tem a dos Irmãos Ribeiro também, parece. Irmãos Ribeiro e etc. Em que a contrapartida é isso, né? O espaço publicitário também da empresa, etc. Só que ele coloca também, ao mesmo tempo, a gente tem uma legislação que proíbe tabuletas, propaganda, etc. nas vias públicas, e a cidade está cheia. E não se fiscaliza isso. Então o sujeito, né, não faz a contrapartida, que seria cuidar do canteiro e da praça, e coloca a publicidade, às vezes, até acima do tamanho da regra. Não é preciso ter um olhar a respeito disso? É a pergunta do Rogério. Com certeza. Eu acho que, aliás, todas as regras, todas as leis, quer gostemos ou não delas, elas têm que ser cumpridas, né? Assim, não impede que a gente se acha que a lei já está ultrapassada, que ela não está atualizada, vamos dizer assim, ela não está adaptada ao novo contexto. A gente vai brigar para mudar essa lei, cancelar essa lei, fazer uma outra ou emendar essa lei, né? Mas concordo plenamente com ele, quer dizer, se a lei tem o Adote uma Praça, adote uma plaquinha pequenininha que nem estrague acho que não é esse o objetivo, só no caso da Unimed, só de saber que a Unimed, se ela não tiver placa nenhuma lá, todo mundo sabe que ela cuida daquilo, que ela cumpre esse papel, você entendeu? Então, acho que isso é que é o mais importante. Tá bom. Também aqui, Thalita, não é? Como você enxerga a importância da dedicação, comprometimento e da renovação nas atividades diárias aí como futuro vereador? Eu não compreendi a pergunta. Como você enxerga a importância da dedicação, do comprometimento e da renovação nas suas atividades diárias como futuro vereador? Sim, comprometimento tem que haver com tudo que a gente faz na vida, né? A gente tem que dar sempre o nosso máximo. E comprometimento, eu falo, começa com o preparo. Para toda atividade que você vai colocar, essa eleição eu falei muito isso, né? São 171 candidatos, foram candidatos, na anterior foi 168. E numa cidade como a nossa, às vezes a pessoa fica assim, constrangida, porque são vários amigos que ela tem. E eu sempre falei assim, use o critério de amizade para o final. Primeiro você vê se a pessoa tem esse comprometimento, tá? Se ela se preparou, o que é isso? Se preparou. Sim. É para vereador? Vai na Câmara, assiste às audiências, procura entender a cidade, né? É uma pessoa que está apta a cooperar, a ser solidária. Vai passando por esses critérios, você entendeu? Aí no final você decide, amigo, sobrou lá 2, 3 amigos, você vai no que você acha que é mais seu amigo, você entendeu? E aí eu falo assim, se fosse eu que fosse decidir, sobraram 3 amigos, só que um já tem 3 mandatos, o outro não tem, eu votaria no que não tem, por melhor que o que tem 3 mandatos possa ser. Eu acho que essa renovação é fundamental, né? Política não pode ser profissão, a meu ver, né? Sou favorável a, no máximo, 2 eleições para qualquer cargo público eleitoral, né? Sim. Então, 2 vezes prefeito, nunca mais prefeito. 2 vezes vereador, nunca mais vereador. É assim que eu penso. E é assim que eu vou agir. Fui eleito pela primeira vez, não sei se sairei pela segunda, mas em saindo, se eleito ou não, não serei mais. Você entendeu, vereador? Isso eu quero deixar bem colocado aqui. Vou incentivar alguém do meu grupo, que tenha capacidade, que tenha essa oxigenação, né, da renovação, para que ele também possa assumir essa missão, que é uma missão de fiscalizar as verbas que vêm para a nossa cidade, como elas são aplicadas. Patrícia parabenizando, dizendo que você vai fazer a diferença por Batatais, e Thalita aqui parabenizando o vereador eleito, uma pessoa humana que sempre pensa no próximo. Agora, como vereador, tenho certeza que fará ainda mais. Muito obrigado pelas palavras.
Rápido intervalo, voltamos já com o 7º bloco aqui do programa e você pode continuar interagindo 3662-6002 ou pelas redes sociais, nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, 7º bloco, continuo conversando aqui com o Beto, a gente falando um pouquinho aqui, né, do período eleitoral. Aqui, Tiani e Rafael, né, parabéns Beto, Deus abençoe aí a sua nova jornada. Ei, Tianinha, você me ajuda em todas as eleições, muito obrigado. Rafael também, tá, um menino muito bom aí. Se Deus quiser, em breve você vai conseguir um emprego, que já novo e quer trabalhar, né? 17 anos. Essa é uma coisa, né, que é incrível, né? Para certas coisas os jovens podem, mas para trabalhar antes é uma dificuldade, né? Com 16, 17 anos, é uma coisa que eu não me conformo até hoje. Exato. Quem mais aqui? João, com uma pergunta aqui. Parabéns ao candidato eleito que se pôs a serviço do povo no Legislativo. Ele coloca que o país vive uma onda de ignomia, onde não se respeita nada e quase nenhum dos escalões. A função de fiscalizar do vereador exige regras. Uma delas causou repulsa por parte da população, que foi o aumento salarial aqui no município, né, de 40% dos vereadores. O senhor acredita que um exemplo de baixo para cima seja relevante na mesma ordem de ideias? Um comentário sobre o aumento de salário? Quem é? João. João, eu participei, desde a minha primeira eleição, que eu participo direto na Câmara, né, das audiências, da sessão, aliás, hoje tem sessão ordinária na Câmara, né? Foi o reajuste salarial, né, dos vereadores. Eu penso assim, é uma opinião particular minha, tá? Eu penso que o secretariado de um governo, que é a parte que põe assinatura lá no que vai acontecer, e o próprio prefeito, eles deveriam ganhar muito mais do que eles ganham, né? E com relação ao legislativo, pelo menos na minha cidade, o meu pensamento, tá? Não quero cada um com o seu e eu respeito. Mas eu, por mim, se fosse um salário mínimo, se fosse nenhum salário, eu seria candidato a vereador. Você entendeu? O que eu penso com relação ao reajuste é o seguinte: se eu tivesse lá, eu estava presente na sessão, mas eu não era vereador. Se fosse por reajuste dos vereadores, eu seria contrário, né? Mas eu acho que ele abrange mais, não é só vereadores. Tem toda uma categoria ali que está, vamos dizer assim, mais ou menos, mas está no mesmo projeto lá, né? Então, não fui eu que votei, né? Mas se está aprovado e eu receber, como eu votaria contrário, é o meu posicionamento, tá? Quero deixar bem claro, não acho que o meu posicionamento é mais importante do que ninguém, mas eu não vou ficar com reajuste. Então, eu já fui consultar a doutora Selma, ela falou, olha, você tem que receber, eu não queria nem que viesse para minha conta. Você tem que receber, aí você pega e faz essa doação no particular. E é o que eu vou fazer, e vou depois colocar para onde que vai esse reajuste, tá? Então, esse é o meu posicionamento. Agora, quem votou favorável, na meu ver, tá? Também não deveria ficar, né? Com o reajuste. A meu ver, tá? Agora, vai de cada um. Acho que dos que votaram contra, só ficou o Júlio, né? Que a capitã, a Bela foi a capitã Bela e o Abdenor não estão nesse mandato, né? Então não irão recebê-lo. Acho que o único que tem a possibilidade de recebê-lo é o Júlio. É o Júlio. Perfeito. Roberta Rocha, que é cuidadora intensiva aqui de idosos, gostaria de saber se o vereador pensa em alguma lei, né, para idosos e deficientes. Muitos estão excluídos da nossa sociedade em questão de atividades, reconhecimento de valores. Roberta, muito obrigado pela pergunta, também é uma amiga, obrigado pelo apoio. Foi tema, inclusive, dessa semana, que vai ter a noite do macarrão agora lá no Lar São Vicente, né? E eu fui lá conversar no lar com as pessoas, porque a gente, durante a eleição, a gente ficou sabendo que tem um projeto para idosos ali no terreno, ali de frente à praça, ali do salão, né, dos Lar São Vicente, que é um terrenão lá que eles estão pensando em fazer esse projeto, é um projeto estadual.
E eu fui lá no Lar São Vicente saber como é que está lá hoje, né? São 28 idosos lá, nível 1 e 2, né? Que seria um nível que eles não precisam de atendimentos hospitalares, né? E estão com 28. E nos quartos estão já lotados. Mas tem as casas que hoje lá que estão ocupadas com algumas, enfim, mas não com pessoas. E o que me deixou muito preocupado, que eu não sabia, é que o idoso no nível 3, ele precisa do hospitalar, mas ele tem a convivência também, então não vai ficar só num quarto de hospital, não só em Batatais, tá? Isso em todas as cidades, mas em Batatais isso também acontece. Ele não tem para onde ir. Então, ele está lá no nível 2, ele no asilo, precisa ir, tem que ligar no hospital, na Santa Casa, para ir para a geriatria. Você entendeu? E lá também não tem essa capacidade, eu acho, de fazer essa parte do social. O que acontece muitas vezes é que ele acaba falecendo antes de ir para um lugar que seria adequado. E é aí que eu quero pegar como vereador, para ver se a gente acha uma forma de solucionar esse problema do idoso nível 3, que é o atendimento social junto com o hospitalar. Perfeito. Marcelo da Vila Lídia parabenizando e perguntando a respeito, o Igor também com uma pergunta similar aqui, né? Parabenizando aí, também falando das parcerias estaduais e federais, né? Com os deputados na conquista de emenda, né? Como suplente você sempre conseguiu, como é que vai ser essa busca de recursos e no contato, não é, com os deputados, já que houve mudança de partido, que é a questão do Igor aqui. Sim, Igor. Obrigado aí, Marcelo e Igor, pela pergunta, né? Isso, hoje em dia, acabou sendo uma função, a gente falou no começo, né, do programa, de vereador, que não era, né? Sim. Se os nossos impostos fossem melhor distribuídos, ficassem mais no município, a gente não precisaria disso, né? É um contrassenso, né? Então, é aquele negócio. O legislativo, que tem que fiscalizar o executivo, se bem que agora com as emendas impositivas que os deputados conseguiram, né, que eu acho errado, também, não é? O legislativo tem que legislar, ele não tem que ficar pontuando isso, mas as coisas do executivo. Mas já que é assim, a gente tem que, se possível, vereadores que têm essa capacidade de buscar verbas fora, isso é muito importante para o município, né? Porque o nosso orçamento sempre é ajustadinho ali, né? Então, é fundamental. Para mim, nunca tive dificuldade, já faz um bom tempo, já que eu tenho contato com deputados através da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e o movimento cooperativo, ele não distingue esquerda e direita, porque tem cooperativas de todos vamos dizer assim, as ideologias, vamos colocar, né? Então, eu tenho muito bom contato com isso, e através do cooperativismo, esses cooperados que são de esquerda, centro-direita, que estão nas cooperativas, que eu vou fazer essa minha movimentação para trazer verbas para o nosso município. Perfeito. Também aqui, José Carlos Romero, né, perguntando como é que você está vendo a questão da revitalização da Praça da Matriz e acompanhando aí a questão do embargo. Qual que é o nome? José Carlos Romero. Ô, José Carlos Romero, isso é um tema que me é muito caro, porque, assim, a praça realmente precisava, as duas praças, né, são duas praças, tem a do Coreto e tem a da onde está o santuário, né? A Praça do Coreto, ela estava com um piso de asfalto, todo estourado, e precisava realmente ser restaurada. Eu posso até achar que talvez o piso não é o mais bonito e tal, mas beleza, ficou muito bom, é isso mesmo. Já na Praça do Santuário, e aí eu entro num tema que é muito caro, a pessoa que está dando esse trato todo para o embargo, inclusive, da obra, é a minha mãe, né? Muita gente confunde, né? Porque a nossa família, meu bisavô, ele teve uma participação, não na praça, ele teve uma participação nas telas de Portinari que estão dentro do santuário, tá? Na aquisição dessas telas. A polêmica, né, o que minha mãe batalhava é o seguinte, são vários fatores. A não retirada do piso assestavato, broquete assestavato. Tem o fator histórico, que ele está lá há 70 anos, tem o fator que poderia ficar mais 70, porque estava bom, era só uma pequena reformazinha ali, uma restauração, ele ficaria bom, né? Tem a parte ambiental, que é a infiltração de água que ocorre, né, nesse tipo de piso, né? E tem a parte econômica, que era um dinheiro que, segundo a minha mãe, né, e depois eu também, nós fizemos um laudo, né, um perito,
Então, assim, é um dinheiro que não precisava ser gasto, né? Poderia ter sido economizado, tá? Eu entendo que tem todo um processo jurídico, quando é feita uma contratação de uma obra, depois para você reverter, mas, enfim, é por isso que minha mãe, várias outras, não é só ela não, teve mais de 1.000 pessoas que assinaram abaixo-assinado, enfim, tem o Serginho Amaro também, que é o advogado, né? Para não retirada do piso, né? Então, está embargado, inclusive saindo daqui, da entrevista, eu quero ir lá, porque o objeto do embargo, né, acabou se perdendo, porque o piso já foi retirado, né? Entre um intervalo aí de uma liminar lá, foi retirado, né? Antes, no dia seguinte foi feito o embargo. Então, eu quero ver se a gente consegue fazer um consenso, né, da prefeitura, falar com minha mãe e os outros que estão também, o Sérgio, então, para a gente entrar num consenso, para agora destravar aquilo o mais rápido possível, de uma forma que fique bom, né, no parte histórica, enfim, tudo, para que a cidade, né, vamos ter o Natal Encantado aí já na praça, que a gente, se não der para o Natal, mas vamos tentar fazer, né? E também uma coisa que me preocupa, que é a firma que ganhou a licitação, né? Eu me preocupa que uma firma de batatais, eles podem estar tendo esse prejuízo. Então, agora eu acho que é hora de sentar, procurar um consenso para destravar isso. É isso que eu vou tentar. Saindo daqui, vou falar com o Juninho Rio, na prefeitura. Major Bonfim aqui parabenizando o amigo Beto pela vitória e dizendo que estarão juntos aí nessa empreitada para ajudar Batatais. Ô, Major, se a gente tivesse problema cardíaco, já estava infartado, né? Valeu, companheiro, muito obrigado. É bom saber que a gente vai ter uma bancada, né? 2 lá na Câmara Municipal. E é uma honra estar assumindo a cadeira junto com você. Muito bom. Flávio aqui também parabenizando pela eleição e pergunta se o partido discutiu, né, em algum momento aí, ter os afastamentos provisórios para que os suplentes assumam. Ah, sim. É um posicionamento pessoal meu, tá? Eu sempre disse isso em todos os meus anos de PSDB, embora nunca tenha sido eleito, mas caso tivesse acontecido, então serve. É o que eu te falei. O que vale, sempre vai valer a minha palavra. E que eu posso mudar de ideia, mas de conceitos, aí não dá, né? Então, o que acontece? Eu vou me afastar, tá? Porque eu não fui eleito sozinho, e todos que participaram do partido tiveram fundamental importância, tanto para mim quanto para o Bonfim. Eu não sei qual é o posicionamento do Bonfim, mas o meu, eu vou me afastar, então, uma vez por ano, até o quarto suplente pode assumir, e para ir convivendo com isso, né? É o que eu falo, para ir se preparando, a gente tem que se preparar. Desde a minha primeira eleição, em 2004, se vocês forem na Câmara perguntar, perguntem lá para os funcionários. Eu vou lá constantemente, você é testemunha disso, sim, inclusive. A gente se encontra muito lá. Para ir aprendendo, né? Para saber do que eu estou tratando, eu estou me propondo a fazer, então tem que saber do que eu vou estar lidando. Muito bom. Beto, quero agradecer imensamente a participação, né? Você sabe que tem sempre esse espaço garantido, democrático aqui, de conversa com a nossa comunidade. A gente espera aí, né, um mandato propositivo de todos os nossos legisladores e que a gente possa trazer cada vez mais boas notícias para a nossa comunidade. Acredito muito nisso, agradeço o convite, sempre que convidado estarei aqui para esclarecer qualquer dúvida, enfim, qualquer atuação minha como vereador, tá? E, enfim, que todos fiquem com Deus aí, até uma próxima.